que os animais tenham com a atitude ideal, já estejam bem colocados. Então, aí a égua de primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, foi a referência aqui. Uma égua de qualidade no gesto, dinâmica, bom movimento, boas articulações, boa qualidade da montada. Segunda égua também agradou muito na montada aqui, termos de distribuição dos apoios. E aí a gente tem uma crescente e uma semelhança aqui pela terceira e a quarta égua, todas duas não tendo o mesmo grau da dissociação das duas éguas à frente e não tendo também a mesma qualidade da montada. E aí a gente já começa a crescer da égua de sexto em relação ao sétimo, hoje pela regularidade da prova, mesmo que as duas sejam bem próximas, quando a gente avalia o diagrama, a distribuição dos apoios aqui, mas a égua à frente hoje já teve uma ampla vantagem da regularidade. A égua pampa muito nervosa, refugando muito no começo, então puxando para o centro da pista. Então, mais ritmo de prova, mais regularidade da égua castanha. O estilo está melhor, está mais na mão do cavaleiro, está com adestramento superior hoje e, sobretudo, com a qualidade de ritmo e regularidade da apresentação. A montada, se a gente avaliar o cômodo, até não tem uma diferença significativa de uma em relação à outra, mas a diferença fundamental aqui é na postura, na atitude, no adestramento e na regularidade. Pode parar a pampa? Muito obrigado. A baia, em relação à castanha, bom, aí a gente já começa a crescer pelo gesto, sobretudo na parte do diagrama. Aí a baia é mais dissociada, tem qualidade da distribuição dos apoios melhor, leva vantagem na naturalidade do seu posicionamento da frente, peca um pouquinho no trabalho da perna, onde é a vantagem da castanha, mas aí nós temos uma ampla vantagem no diagrama, na dissociação, no cômodo, na rédea livre, ela mostrou mais habilidade, mostrou mais facilidade, sem dúvida nenhuma, de manter o gesto, visto que a castanha já marca mais tempo de apoio diagonal, principalmente quando você tira a pressão do cavaleiro, com isso comprometendo, sem dúvida, a qualidade do diagrama e da montada, por isso, a nossa definição. Pode parar a égua de sexto, muito obrigado. A castanha de quarto em relação à baia, bom, aí a gente já cresce pela estabilidade, pelo recurso do movimento. A égua castanha, a meu ver, sem dúvida nenhuma, ganha no equilíbrio corpóreo e ganha no trabalho da perna. Poderia estar um pouquinho mais leve na boca. A pega da égua de quarto lugar é que ela pesa um pouco em relação ao bocado, isso aí. Então ela já carrega muito o cavaleiro, tem muita pressão em relação ao apoio da embocadura. Agora, sem dúvida, quando a gente avalia a dinâmica, ela é superior, ela tem perna mais eficiente, tem estabilidade corpórea melhor, tem qualidade de coordenação melhor, tem avanço da perna melhor, por isso mantendo, sem dúvida, um movimento superior e um equilíbrio corpóreo, onde foi a diferença a favor da castanha sobre a baia. Pode parar a baia? Muito obrigado. A tordilha em relação à castanha, e aí as duas pecando um pouquinho no diagrama. Todas as duas éguas aqui poderiam ser mais dissociadas. A égua que ficou à frente, aí já ganha sem dúvida hoje no adestramento. A égua castanha já está pesando demais na boca. O cavaleiro tem que segurar e tracionar ela demais em relação a esse posicionamento. Ela só anda na pressão. Quando você tira, aí sem dúvida a égua à frente está mais natural. Então a gente monta para valorizar a dinâmica. Todas as duas pecando um pouquinho no cômodo, mas observe a atitude do apresentador. A mão lá em cima, porque tem que segurar e escorar na rédea. A égua do terceiro está leve. A gente está no último campeonato aqui e tem que valorizar isso aí. Então, mais sobrecarregada no antemão do cavaleiro, você observa com as duas mãos na rédea para poder segurar. E aí a égua à frente, mais natural, mais leve. Isso aí, a gente, qualquer pessoa que monta, vai ver essas duas éguas aí. E aí, quando a gente avalia a dinâmica, não tem uma diferença no diagrama, agora a diferença foi na montada, isso quando falei no primeiro item. Hoje o adestramento passou a ser o terceiro item, hoje na nossa avaliação. Então aí a égua tem vantagem, o gesto é semelhante, o cômodo da segunda está um pouquinho melhor, pela leveza no apoio, e o adestramento da terceira égua é superior, pois ela é leve e tem descontração no maxilar. Muito bem apresentada a égua de quarto aí, até parabenizar o apresentador, porque realmente é difícil de sustentar, segurar essa égua de quarto lugar hoje aí no campeonato, em relação que ela está com pressão demais e um excesso de peso na embocadura. Pode parar a quarta, muito obrigado. E aí 2 e 3, aí sem dúvida, diagrama, a égua de segundo lugar já ganha na distribuição dos apoios, a égua de segundo lugar é mais dissociada, aí sim tem um degrau no grau da dissociação. Nós temos primeira e segunda, são éguas dissociadas, as duas melhores montadas do campeonato. A égua de terceiro lugar, a meu ver, perdeu um pouquinho no final, nessa manutenção do ritmo, e principalmente sobre a dissociação, que é o que a pega dela, sem dúvida nenhuma. O adestramento das duas de qualidade,
fácil de conduzir, mas aí sem dúvida, gesto, diagrama, dissociação a favor da égua da segunda colocação, mesmo até que a terceira tem um pouquinho mais de alavanca na perna, mas aí o gesto, aí o cômodo tem que ser superior, por isso a nossa definição. Pode parar a terceira, muito obrigado. E a primeira, quando comparada à segunda, aí sem dúvida foi a égua que destacou no campeonato. Desde o início, na primeira fase da nossa avaliação, se a gente avalia gesto, ela tem superior o movimento, sobretudo trabalho da perna. A égua de primeiro lugar tem mais potência que a segunda colocada, tem mais estabilidade a nível de sua garupa, observe que ela já mexe um pouco mais, já descoordena o movimento. A montada das duas é excepcionais, até é difícil falar qual que é melhor de montada. A primeira égua encanta, a segunda égua também excepcional, essa mexida que ela dá um pouquinho, não passa na sela, mas visto por baixo, sem dúvida nenhuma, aí já compromete a harmonia, compromete o estilo, perde a égua de segundo na alavanca do posterior. Então a primeira ganhou no gesto, por ter perna melhor, ganha no estilo, ganha na estabilidade corpórea, ganha na garupa, e sem dúvida nenhuma, por ela ter esse equilíbrio, mantendo a excepcional montada da égua da segunda colocação. Pode parar os dois animais aí, parabéns proprietários e apresentadores.